Então, legal, gente. Estamos gravando e iniciando mais um encontro da nossa comunidade Retail Power Academy, em parceria com a Liga dos Inovadores, aqui presente, firme e forte. Nós alternamos sempre uma semana na Retail Power Academy e a outra semana com a Liga dos Inovadores. Então, já anote aí, semana que vem é lá com a Liga, né? Acompanhem as divulgações que o nosso querido Marcelo Pimenta faz. Bom, nós estamos aqui hoje com uma programação especial. Nós temos um convidado internacional, que é brasileiro, né? Mas fez sua carreira internacionalmente, construiu sua carreira internacionalmente, numa das principais marcas globais, que é a Apple. O nome dele é Cauê Risk, e eu vou falar um pouco mais sobre ele. Hoje nós vamos fazer um bate-papo num formato podcast. Então, eu estou iniciando essa mediação, convidando o meu colega Marcelo Pimenta, que é nosso colega lá na SPM também, e é o fundador da Liga dos Inovadores, e também chamando o Paulo Rebelo, que o Paulo está trazendo o Cauê. Paulo, obrigado aí Imagina. pela apresentação, e o Cauê já se uniu a nós, já é um novo membro da nossa comunidade, tá? E o bate-papo vai ser muito em cima da experiência, né, de vida do Cauê à frente dessa marca icônica. E não é a Apple, gente, eu vou me corrigir, é a Apple Store, né? Então o assunto é varejo sim, né? Bom, o Cauê, então, executivo brasileiro com sólida atuação internacional, trabalhou na Índia, hein? Diferente isso, a gente fala muito em China, mas a Índia ainda para os brasileiros, né, soa, é, não vou dizer como novidade, mas um pouco distante, né? Mas o Cauê vai explicar para a gente como foi a experiência dele de viver na Índia, especificamente ele vai dizer onde. E é interessante porque a Índia é um país mais populoso do que a própria China. Então, a gente não tem noção de certas grandezas, né? A começar pela população. Eu sempre friso o seguinte: tanto a China quanto a Índia, né? Ela tem um Brasil de população, mais um Brasil duas vezes, né? E depois mais 1 bilhão de pessoas. Então, nós não temos noção do que é isso, né? E acho que o Cauê vai falar um pouco sobre isso. Muito bem. Então, Cauê, seja bem-vindo. Queria dar boa noite aí para o Marcelo também falar rapidamente, o Paulo, e aí a gente começa a nossa pauta. Vamos lá? Legal, da minha parte é um prazer aqui receber, a gente poder estar ampliando um pouco os horizontes nesse momento em que a globalização parece que às vezes fica em xeque, né? Ou talvez não, né? Porque isso vai fazer com que novas nações possam se tornar É, protagonistas aí do processo, né? A China vem de alguma maneira ocupando um espaço que os Estados Unidos está deixando de ocupar, e isso pode estar fazendo com que as peças estejam se mexendo, mas é jogo de gente grande, então a gente fica observando e acho que vai ser muito legal contar com a sua experiência nesse momento para a gente entender como pode estar identificando oportunidades e ameaças. maravilha. O Paulo, e O, você, hein? Como que você está vendo aí esse então, só momento? para vocês entenderem um pouquinho, eu trabalhei com o Cauê na Fast Shop, né? Foi uma segunda experiência no varejo que eu tive foi dentro da Fast Shop. O Cauê era um jovem talento lá dentro, já trabalhando e cuidando das Apple Resellers, que eram as lojinhas que a Fast Shop ainda tem hoje aqui no mercado brasileiro. E aí ele avançou na carreira e teve toda a felicidade aí de entrar no varejo da Apple mesmo, e depois ele vai contar toda essa história em detalhe. E realmente, o que está acontecendo agora é uma oportunidade, como eu estava falando o Marcelo, de talvez aparecer outros players que estavam aí escondidos,
né? Atrás desses grandes players que a gente está vendo hoje aí, Estados Unidos e China brigando. E vamos ver. Opa, Oi. E vamos lá. vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos passos. Vai ser interessante até onde que vai essa batalha e o impacto que vai ter isso no varejo, né? Exatamente. E você vem de uma experiência também recente fora, né, Paulo? Você fez um projeto grande em Lima, Peru, foi isso, não? Exato. Eu trabalhei cinco anos na Telefônica aqui no Brasil, tocando toda a área de canais presenciais. A Telefônica sempre foi muito forte, pelo menos a época que eu trabalhei lá, era na parte de 0800, e eu tive o desafio de desenvolver os canais presenciais, que seria melhorar as lojas da Telefônica, que eram lojas regulatórias, obrigadas, em alguns municípios de São Paulo, e desenvolver uma equipe de porta a porta, que era a oportunidade de sair vendendo, batendo na porta daqueles clientes que ainda não eram clientes Telefônica e estavam interessados em comprar linha fixa. E aí, o ano passado, o pessoal do Peru me chamou, da Telefônica Peru me convidou para desenvolver o mesmo projeto no Peru. Eu passei quase que o ano inteiro passado no Peru, desenvolvendo esses canais. Foi uma experiência muito bacana. Para vocês terem uma ideia, para mim, a Telefônica Peru, saiu uma notícia até recentemente que ela foi vendida agora, né? Semana passada saiu a notícia que ela foi vendida. A Telefônica Espanha só vai manter a Telefônica Brasil. Ela já vendeu a operação da Argentina, vendeu a operação do Peru, vendeu a operação da Colômbia, e ela vai Olha manter isso, apenas a do Brasil, por diversos motivos estratégicos deles lá. Eles querem dar foco agora Brasil e Europa. E então foi uma experiência muito bacana trabalhar com o pessoal lá no Peru e entender que a Telefônica de lá estava realmente bastante atrasada em termos de tecnologia, em termos de experiência do cliente, em termos de como lidavam com as suas lojas, versus o que a gente vê hoje, o que a Vivo desenvolveu e entrega hoje dentro das suas unidades aqui no Brasil. Então foi uma experiência muito bacana. Maravilha. O Cauê, então, olha, boa noite, sua apresentação. Antes da gente começar a nossa pauta, dê aí seu boa noite, sua saudação. Fica à vontade. Seja bem-vindo. Maravilha, maravilha, Ricardo. Obrigado. Obrigado, Paulo, também pelo engajamento em me apresentar ao Ricardo e naquele papo. Em pouco tempo já estar aqui conversando com vocês. Boa noite a todos. Estão nessa quinta-feira pré-feriado para a gente falar de varejo, tecnologia e, acima de tudo, que eu posso contribuir é com a minha experiência. Saudações, é um prazer estar aqui e acho que temos muito a falar. Então, estou aqui para ser conduzido por vocês e responder um pouquinho do que vejo, escuto e vivi nessas experiências da Apple. Obrigado. Maravilha. Valeu. Agora, olha, alguns temas, né, eles estão ocupando um espaço, não vou dizer fora do comum, porque nos últimos anos a gente tem vivido esse fenômeno da comunicação com o crescimento das redes sociais, né, dessa multiplicação de canais e o protagonismo, né, de quem recebe, né? Não há mais um emissor ou um receptor, né? Todo mundo recebe, todo mundo emite, e nesse jogo todo, às vezes pessoas desconhecidas ganham protagonismo, ou, que a gente vê bastante, né? Alguns influencers, mas outras vezes os influencers são pessoas que já gozam de um grande protagonismo, né? Eu estou falando do presidente Donald Trump, que ao assumir criou esse tarifaço e, ao mesmo tempo, está fazendo assim, de uma maneira muito impactante, uma nova ordem mundial, uma nova política econômica entre nações, um novo relacionamento, enfim, né? Então, eu queria começar com esse tema, sem querer discutir certo ou errado, mas aquilo que cabe a nós, né? Como isso está chegando, o que vocês estão vendo, né? Como que o varejo vai assimilar isso? Eu acho que não é uma resposta simples nem única. Tem gente que vai
talvez se beneficiar, outros vão se prejudicar. Então, eu queria começar essa rodada com o próprio Cauê, depois para o Marcelo e o Paulo. Vamos contextualizar, né? Vamos pegar esse tema e dar uma contextualizada. Legal, legal, Ricardo. Esse é um tema difícil já tomar talvez uma opinião mais concreta, porque pode mudar da noite para o dia, né? Em um momento, o Trump coloca uma decisão para todos os países e, de repente, ele minimiza ou alivia um pouco para os outros países e diz, olha, China, o negócio é com você, né? E aí é truco 6, 9, 12, né? A primeira coisa que eu vejo disso e acho que todo mundo acompanhou, é o movimento, antes de falar de varejo, o movimento nas ações globais, né? As Big Techs, a própria Apple, que eu acompanho muito de perto, todas essas ações caíram muito. O que, na minha visão um pouco mais calma, também é uma grande oportunidade para Wall Street e para investidores, porque várias delas caíram, não sei em percentual aqui, mas caíram. A da Apple mesmo, chegou no final do ano a 200, quase $260. É hora de comprar. Foi caindo janeiro, É, aí estava na faixa 230, 220, caiu para 170 e pouco. E agora já voltou para verdade. quase 200. Então, quem pegou isso também é uma oportunidade, como você disse. Acho que tem vários sinais aí Uhum. para muita gente trabalhar. E acho que os big players estão atentos nisso. Eu vi o movimento na semana passada, quando o Trump muda e faz o checkmate para a China e alivia para os outros, para as empresas de tecnologia. A ação da Apple estava em torno de 170 e pouco. Eu estava no carro e eu falei, gente, eu quero comprar. Porque começou a subir de uma maneira impressionante. Chegou a 200 nesse dia, aumentou $30 por ação. É. E aí depois baixou um pouco e hoje está no 1,9 alguma coisa. Então, eu acho que tendo a calma das turbulências dos momentos, e a gente viveu a pandemia e aconteceram coisas parecidas, é o mais importante para qualquer negócio, para qualquer decisor de negócio, antes de falar de varejo. E aí, para finalizar aqui, para deixar espaço acho para todo mundo, minha experiência olhando para a própria vivência na Apple na Índia, fazem anos que a Apple não quer mais depender só da China. Acho que tem uma Uhum. estratégia global de qualquer empresa que quer ser a primeira do mundo, ela tem que ser a primeira na China. Primeiro, e a Apple fez isso nos últimos 25 anos. Fez uma Uhum. estratégia muito robusta. Quando a gente abriu a primeira Apple Store daqui do Brasil, no Rio de Janeiro, e na São Paulo, que eu entrei 6 meses depois, eu via uma ascensão de carreira nas pessoas que entraram na minha posição aqui, só que lá na China, e a China fez, sei lá, 40 lojas em 5 anos. Um negócio absurdo que a Apple investiu lá, além das fábricas, além de. Então, quando uma empresa como a Apple entra, ela entra para valer. E é o que ela tem feito na Índia. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? As grandes empresas, e aí a gente pode olhar a Amazon e o Microsoft, as empresas, elas estão olhando de não depender somente da China, independente do que aconteça, faz tempo, não é novo. Uhum. Então, eu sinto que tem que ter muita calma para esse momento de turbulência. Um detalhe que eu vi que foi interessante, que a Apple fez nos últimos 15 dias, foi trazer, se eu não me engano, 1,5 milhão de iPhones já produzidos na Índia. Olha que interessante. Então, já tem uma produção, eu vi, acompanhei esse crescimento das fábricas na Índia, para os Estados Unidos. É. Então, se Parece que ela vai ter lotou tarifa, alguns eu aviões, né, Cauê? já Foi isso, né? ofertou aviões e trouxe, se eu não me engano, não tenho dado oficial, porque eu não estou mais na Apple, e se tivesse não podia estar aqui falando, mas se eu não me engano, 1,5 milhão de iPhones. E o que mostra isso? Vou melhorar um pouquinho minha margem se a casa cair. Mas vamos lá, um Uhum. milhão e meio de iPhones para uma empresa que acabou de faturar 70 bilhões no trimestre passado, que é o primeiro trimestre fiscal desse ano, o segundo fiscal da Apple, representaria 2 semanas, talvez 3 de venda de iPhone. Então, também são medidas hoje só para, olha, vamos acalmar, vamos sossegar, acalmar os acionistas. Acho que a gente está muito nesse momento ainda. Em seguida, o Trump tirou a tarifa para computadores e smartphones, né? Aí meio que voltou ao normal. O Marcelo,
Fala um pouco sobre isso, né, da tua visão e trazendo para o consumo, para esse mundo de consumo, né? Vamos tentar dar uma É. rápida contextualizada também. Eu acredito que as coisas ainda estão muito indefinidas, né? Sim, E se confirma aquela máxima de que a gente está vivendo um mundo em que as mudanças são muito rápidas, né? Você de manhã alguma coisa, de tarde é outra, né? Eu acho que é um novo cenário de globalização, né? Você pega, por exemplo, o agronegócio brasileiro essa semana conseguiu exportar aí o que tinha de reserva de soja para a China, né? Numa negociação que não estava muito prevista, né? Então, acho que o que a gente pode trazer por enquanto é como a gente precisa ter a rapidez na tomada de decisões e estar disposto a mudar as estratégias de acordo com o que vem acontecendo com a geopolítica, com a economia, muitas vezes com o câmbio, né? Cada um tem aí a sua dor. Eu acho que é um momento de a gente estar entendendo que tem que estar sempre muito preparado para mudar, para conseguir se adaptar à é realidade que verdade. está mudando. Acho que essa é a Não, grande. eu gostei desse termo, Marcelo, que você usou, estar disposto a, É, né? E a gente vai chegar nisso também na questão da adoção das inteligências artificiais, né? Mas vamos lá, vamos por ordem. Paulo, e você aí também? Como que você vê da sua perspectiva? Você que também atuou em outros ramos, investidor e por aí vai. Vamos lá. Eu acho que assim, a gente está no momento. Se fosse colocar dois livros aqui que eu li e achei que são super interessantes e definem um pouco o que a gente está vivendo, a gente está um pouco no cenário do cisne negro, né? E um pouco usando a teoria dos jogos, né? Porque nós estamos vendo Lembra aí. para gente aí esses dois livros, rapidamente. Não, o Teoria dos Jogos é achar o equilíbrio do NES, né? Que é a grande, que foi É, aquele filme. Você tem que achar o equilíbrio. Então, eu acho que o momento global agora é como que nós vamos encontrar esse equilíbrio? Até encontrar esse equilíbrio onde a gente volta a ter um cenário de maiores certezas, ele vai levar um tempo. Até porque você pensa que uma pessoa, um presidente, tomou uma ação unilateral e olha o impacto que causou na cadeia de suprimento global, né? E o outro lado na teoria dos jogos é entender o que a China e os Estados Unidos vão fazer agora, né? Como que eles vão tentar encontrar esse equilíbrio, como que cada um vai jogar, conhecendo as fortalezas e as fraquezas um do outro, né? Então isso vai ser interessante. No caso do cisne negro, né? É a questão é algo completamente imprevisto. Ninguém imaginava que aconteceria algo como isso, né? E o Taleb, que escreveu esse livro, que é o grande financista e investidor, né? Escreveu esse livro, O Cisne Negro, ele fala exatamente isso. Nós vamos ter que aprender a viver com os cenários de cisne negro, que é aquela questão, não sabemos o que vai acontecer, pode acontecer, e você tem que estar preparado para tomar decisões super difíceis e diferentes daquilo tudo que você tomou no passado. Então, o que eu estou vendo no cenário hoje vai ter um novo modelo de economia global, que a gente não sabe ainda como vai ser definido. Vai ter muita oportunidade, acredito que vai ter muita oportunidade para o Brasil. A minha grande preocupação, por exemplo, beleza, a maioria das empresas colocou produção na China, na Índia, onde você tinha até certo ponto um capital barato, um recurso humano barato, né? Nem é mais barato hoje. Você tem lá a capacidade de volume que eles têm em função do número de pessoas que eles têm disponível para poder fazer grandes fábricas, grandes manufaturas. Como que você vai deslocar isso, de repente, para o Brasil? Né? Por exemplo, nós não temos mão de obra qualificada suficiente, talvez a gente nem tenha tecnologia suficiente, né? Então, a gente ainda é refém de uma Ásia muito forte nesse sentido, e o que vai ser interessante é ver, por exemplo, estavam as brincadeiras e os memes que apareceram na internet, vocês devem ter visto, dos americanos produzindo iPhone, né? Vocês sim. devem ter visto tudo isso, né? Como que da noite para o dia o americano vai passar a produzir iPhone? Quem vai sentar ali no chão da fábrica para produzir iPhone, né? Ou quem vai estar ali dentro das fábricas? O americano não quer mais isso. O Trump, ele quer voltar vamos fazer a América grande outra vez,
mas eu acho que a América que ele está vivendo é uma América bastante diferente daquilo que ele tem na cabeça de, sei lá, dos anos 50, 60. É, por aí. Eu vou fazer mais uma pergunta para o Cauê, mas depois eu convido meus colegas de bancada aqui, o Marcelo, o Paulo mesmo, é, a também perguntar diretamente para o Cauê, tá? Antes disso, nós estamos com 15 participantes. Quem chegou um pouco depois, por favor, eu tinha aberto para perguntas apenas pelo chat, tá bom? Então, para a gente não perder a dinâmica, mas queremos também a participação de vocês. Então, por favor, as perguntas dessa vez pelo chat. O Cauê, então, esse contexto global, né? Como ele reflete nas empresas? As empresas elas estão, ao mesmo tempo, né, com outro ponto de inflexão que é trazido pela tecnologia, né? A inteligência artificial ela criou uma nova onda, né, de inovação, tá? Se a gente for voltar um pouquinho atrás, talvez uma onda tão grande assim tenha sido o lançamento do iPhone, que inaugurou os aplicativos, as redes sociais, assim por diante, né? Antes disso, talvez a própria internet, em 1994, Amazon e companhia, né? E por aí vai. Aí a gente teve o movimento, aquilo que projetou a Microsoft, que é o PC, revolucionou os escritórios. Enfim, tudo isso acontecendo na cabeça do gestor e ainda vem uma mudança de paradigma ao cubo, né? Quer dizer, as questões globais interferindo nos mercados e, além de tudo, tem que lidar com a ameaça da inovação, porque se você ignorar a inovação, você pode perder posições importantes no mercado e algum concorrente te superar. Bom, esse tipo de cultura, enfim, você viveu muitos anos dentro de uma empresa que provoca essa mudança, né? Qual que é a tua visão hoje que você está do lado de fora? E se você fosse executivo e se você conversar com algum executivo, o que você diria, né? Tem chance de sobrevida ou salve-se quem puder? Obrigado pela pergunta. Eu já venho refletindo sobre isso e, novamente, é mais uma incerteza, mas algumas certezas estão mais claras. É, o que para mim está mais claro é que daqui a alguns anos, e esse ano na SXSW foi muito falado, eu não fui, mas conheço pessoas que foram, até palestraram lá e acompanhei alguma coisa, teve transmissão online. É, a gente vai viver um mundo onde agentes IA vão trabalhar com outros agentes IA para resolver uma série das questões. Então, o que eu quero dizer com isso? Está muito óbvio que tudo aquilo que pode ser automatizado será automatizado. Isso é inevitável. Então, essa é a única certeza que eu tenho. Quando que os humanoides e os robôs vão estar aptos a fazer isso? O que eu já vejo, tem muita coisa sendo feita já. A Amazon usa há um tempo nas suas warehouses, para manusear seus estoques. Ao mesmo tempo, a inteligência artificial preditiva para o varejo, ela é usada já de uma maneira forte. Entendo que no Brasil também, mas muito ainda, na minha humilde opinião aqui, muito nos bastidores, muito ainda para estoque, para inventário, para forecast, ou seja, para projeção de vendas, o que realmente não tem por que um humano ficar fazendo essa conta se você tem máquina que pode fazer. Sinto falta ainda e acho que está todo mundo tentando entender como fazer isso na prática para a experiência do cliente, isso numa empresa de inovação, de tecnologia, e aí falando do varejo em si. É difícil pegar um exemplo muito prático e real de hoje, apesar da gente falar tanto disso, que a inteligência artificial está realmente nos ajudando. E aí estou falando até de omnichannel, tá? Porque invisivelmente, claro que nas mídias digitais está tudo isso acontecendo.
mas ainda é muito para te oferecer a coisa certa, para te reconhecer, mapear seu público. Mas como que isso ainda vai para uma experiência onde o cliente percebe uma coisa é a eficiência desse varejo, outra coisa é o cliente perceber, puxa vida, que legal, minha experiência está melhor, eventualmente mais rápida, se assim eu desejo, né? Porque nem toda experiência precisa ser rápida. É, e eu estou sendo impactado. Essa tecnologia realmente é interessantíssima. E aí eu lembro de algumas coisas. Quando a gente fala em logística e estoque, você comprar um produto e entregar em meia hora na sua casa é fantástico. Há pouco tempo atrás a gente não tinha entrega em 2 dias no Brasil. Hoje tem. No dia seguinte o Mercado Livre entrega. Hoje você tem 10 minutos. Quiçá no mesmo dia, e você tem 10 minutos, mas não tem 10 minutos tudo que você quer ainda. Então, tem uma série de questões de infraestrutura ainda que vão fazer com que a gente realmente fique babando mais para frente. Acho que muitas empresas estão fazendo esforços. Falando das empresas de tecnologia, acho que tem muito burburinho ainda, muita gente usar essa hype, pegar uma onda ainda. É, Fala-se muito e de verdade eu estou a fim de ver mais, estou curioso. Acho que se a gente tiver essa conversa daqui 2 semanas, talvez não mude muito, mas de repente tem uma nova hype, um novo app, uma nova. Mas daqui a um ano certamente vai ser muito mais interessante. legal. Por Ô, último, Marcelo, desculpe, pode Por concluir. último, só ia deixar uma semente aqui, né? Uhum. Olhando lá na frente, assim, quando tudo isso chegar e vai chegar, qual vai ser o papel da criatividade humana? Ah, E, ultimamente, a pergunta que eu já coloco aqui, qual vai ser o papel da consciência humana? E aí jogo olha, essa reflexão para a gente continuar discutindo aqui. isso é bem a área do Marcelo. Marcelo, vamos lá. Eu acho assim que as provocações elas são válidas, né? Realmente a IA generativa ela tem muito de buzz em cima disso, né? Sim, E hoje a gente vem trabalhando e atendendo empresas que estão buscando na criação de agentes uma série de ganhos realmente mensuráveis, tanto com relação a vendas, a questões internas, né, recrutamento. Então, pega, por exemplo, hoje nos processos seletivos, né, as empresas conseguiram ganhar uma celeridade bastante grande já com relação a isso, né? Eu faço parte de conselho de administração de empresas que conseguiram estar trabalhando com uma espécie de assistente de venda de IA generativa que estão visitando, né, pela indústria as lojas, estão chegando com as lojas com uma acuracidade muito maior com relação ao que está vendendo naquela loja, aquilo que não está vendendo, o que eu tenho dentro do meu estoque que eu poderia oferecer, né, numa negociação para você, porque eu sei que o pessoal está procurando esse piso, por exemplo, que é esse caso, né, de porcelanato, que ele é maior e as peças menores vocês não estão vendendo. Então, começa a ter uma inteligência de vendas que é bastante interessante, né? Você vê os assistentes de atendimento também ganhando uma um poder maior, né, de verdade, de conseguir resolver realmente problemas e não ser aquela chatice dos chatbots que você fala, fala, fala e depois tem que falar com um humano. E eu acredito que até o final desse ano a gente vai ver muito caso já de empresas que vão mostrar tanto a redução de custo quanto o aumento de receitas usando a IA generativa o quão próximo ela estiver na estratégia da empresa. Eu acho que essa que é a grande sacada. Enquanto ela tiver marginal, o cara fazendo postzinho para o Instagram, né, tentando melhorar uma copy de um e-mail, né, vai ficar mais longe. Mas quando você conseguir entender esses dados, né, o Ricardo estava falando, a gente tem uma comunidade, né, da Liga dos Inovadores, e na semana passada a gente teve uma aula com o professor Armindo, em que ele mostrava, por exemplo, como no uhum. seu LinkedIn você pode estar baixando os dados de acesso e de interações no seu LinkedIn e como você pode estar criando um conteúdo cada vez mais apropriado para a sua audiência. Se a gente está falando que você é um vendedor B2B, que você vende tickets a partir de R$ 1 milhão, isso é ouro em pó.
né? É uma possibilidade de você fazer uma estratégia de ABM, né? De Account Based Marketing, muito mais próxima àquilo que o cliente está precisando do que você ficar acima dos poucos dados, né? Então, acho que assim, estão acontecendo sim casos em que a gente vai estar vendo o resultado da IA generativa no negócio, porém eles são hoje em menor número, eu acredito, do que de tanta fumaça que tem, né? Não fica muita coisa, mas eu acredito que até o final do ano de 2025 a gente vai ver muito case interessante. Agora, Ô, Paulo, e você, Paulo, que também tem muito relacionamento com o executivo, né? Conta aí bastidores, né? Quando naquela hora do bate-papo mais informal, descontraído, surge o assunto, como que eles se veem nessa situação? Porque não está fácil tomar decisão, né? Quem é que vai chegar no board lá, diante, no conselho, e defender fielmente, né, um investimento em IA, dizendo que vai, enfim, economizar ou vender mais? é, Fala aí um pouco, assume aí um pouco o lado dos executivos. eu vou pegar o exemplo das duas últimas empresas que eu trabalhei. Foi a Farmaconde, que é uma rede de farmácias com mais de 400 farmácias de São José dos Campos, e eles são líderes em número de farmácias ali no interior e no litoral aqui do Vale do Paraíba, né, no litoral norte e sul de São Paulo. E a gente, quando eu fui para lá, eu fui na área de responsável por toda a parte de inteligência de mercado de certa maneira, até novas implementações, novas tecnologias, e a gente começou a buscar alternativas. Eu estava tocando toda a parte de gestão de categorias. Numa farmácia, você tem aproximadamente 50 mil SKUs, né? E você tem muita coisa que você precisa comprar e distribuir em 400 farmácias, por exemplo, e você fica naquela dúvida, qual é o melhor mix para atender aquele perfil de cliente que você tem ao redor. E nas reuniões de board com o dono e com o CEO, né, uma empresa familiar, tinha um dono no conselho e o CEO, né, a época que eu estive lá. O grande ponto dos dois, primeiramente, era o tamanho do investimento. A grande pergunta era Tá. qual é o tamanho do investimento, né? E você tem que estar muito alinhado com a pessoa do TI, né? Você tem que estar muito alinhado com o CTO para que ele também veja isso como uma oportunidade, né, Uhum. de aumentar a produtividade. Porque no final do dia, o que você precisa de uma empresa? Aumentar a produtividade, né, ter processos mais eficientes, conseguir reduzir custo de operações, né, e aumentar a sua margem. E o que eu vi dentro do board ali da Farmaconde foi essa eterna discussão, né, do qual é o tamanho do investimento e como que você me prova quanto que isso vai me trazer de retorno. Isso foi o que passou na Farmaconde. Logo depois, na Telefônica Peru, né, que também tinha acesso, a gente estava fazendo um trabalho com o VP da área comercial de Business to Consumer, né, e constantemente, a cada 10 dias, a gente tinha reunião com a CEO da Telefônica Peru. E o tema de inteligência, aí que me surpreendia, o tema de inteligência artificial não era discutido. E isso me deixava agoniado, porque eu falava, nós estamos numa empresa de telecom que deveria estar com todos os temas de tecnologia super avançados, implementados ou em teste, e eu não via uma discussão que fosse sobre inteligência de mercado, né? Ó, Paulo, eu vou voltar para o Cauê, então, com esse ingrediente, o do Marcelo também, e mais um, né? Então, tanto o Marcelo, o Cauê falaram em hype, eu acho que ainda tem muito hype no meio, né? Então, o Cauê, nesse momento, né? Pensando nas barreiras que as empresas enfrentam para investir em inovação baseada em inteligência artificial generativa, tá? É, eu acho que ainda tem muito gargalo. Dependendo da solução, você pega uma empresa grande, pega uma telefônica que o Paulo citou aí, tem que ter uma infraestrutura gigante, né? Então, eu tento muitas vezes me comunicar aqui com
e que é bem limitado. Vamos supor que eles anunciem um agente de IA. Imagina a demanda de sistema que isso ia obrigar a empresa na sua infraestrutura, né? Então, eu vejo que tem algumas questões que ainda são limitantes pela necessidade de infraestrutura. E o pessoal de TI nitidamente sabe apontar isso, né? Agora, tem outra, como também o Paulo trouxe aí do exemplo lá da que eu acho que a limitação é estratégica. Quer dizer, quando a questão chega para o dono, né, é difícil tomar decisão assim, né? Eu queria ver tua análise aí, o Cauê. Quer dizer, se colocando no lugar das empresas, né? Esse momento de mudança, de pressão por mudança, pressão por inovação, mas com entradas ainda com tantas barreiras e tantas dúvidas, né? Sim, sim. Obrigado. Que caminho você adotaria? Boa, excelente pergunta. Falhou um pouquinho, mas eu peguei o contexto. Eu vou falar um pouco mais para frente, imagino, um pouco da DataMill e da Head Office. DataMill é uma empresa que eu entrei como sócio investidor e atuo como head de expansão nacional e internacional. E é uma empresa focada em extração de insights, usando dados como o novo recurso natural, novo velho, né? Para ajudar as empresas. Então, a gente acaba esbarrando muito em TI. Então, vou pegar parte da minha resposta na infraestrutura. E a Head Office AI, que eu presto consultoria com a empresa que eu fundei de franchise internacional, estou ajudando eles a se tornarem uma franquia de AI, a primeira franquia de AI no Brasil. E aí, então, eu vejo algumas barreiras nas duas empresas aqui, tá? Olhando o mercado por esse tier, tá? Acho que vão ter várias maneiras de responder a sua pergunta. Mas, primeiro, o que eu percebo? Falta a educação corporativa da Isso, cultura analítica. Primeira coisa. boa. Fala-se muito há mais de 10 anos sobre Big Data. Há muitas integrações, muitos sistemas, mas pouca de fato eficiência ou integração. Então aí eu estou falando desde um sistema, um SAP que não comunica com um retail sales, ou um Tableau, enfim, todos esses sistemas das empresas internacionais que você precisa entrar e logar em cada um deles para de fato ter aquele KPI, aquele número, aquela extração de insight que você precisa. No fundo, o que eu estou dizendo ainda está um pouquinho. É até difícil dizer que está um pouquinho longe, mas está longe do ideal, do ponto de vista de infraestrutura. Então, e aí quando a gente fala com algumas pessoas que são decisores, principalmente de infraestrutura e TI, esses executivos que vão lá no Data Lab conversar conosco, eles dizem assim: nossa, eu cheguei na empresa há 6 meses ou um ano, porque tem muita rotatividade para Power BI e TI, tem muita rotatividade porque tem pouca oferta e muita demanda, porque as empresas acordaram e aí estão contratando executivos. Então, muitos executivos estão chegando há pouco tempo nessas empresas que estão e falam: nossa, eu não tenho um data lake, eu não tenho eu não tenho parametrização dos dados. E aí, como que você vai trabalhar com inteligência artificial se você não tem os dados estruturados? Então, uma coisa leva a outra. Então, eu entendo que tem uma capacitação corporativa extremamente necessária, uma oportunidade gigante para quem está entrando ou quer entrar nisso, para as universidades, para a ESPM e outras, porque, de fato, ainda é uma barreira. Tá? Acho que eu paro por aqui para não estender demais. Não, legal. Olha, essa tua resposta aí, para quem está acompanhando agora, quem vai acompanhar nos próximos dias, já valeu o ingresso, né? Já valeu o ingresso, porque
é uma constatação difícil de, sabe, de formular com tanta clareza como você fez. Agora, Marcelo, ele também tocou numa questão que você se envolve muito, que é na cultura, né? Então, diante de tudo isso, a cultura da empresa, né? Em que momento, como que ela vai ser favorável a encarar tudo isso e botar para fazer e falar, não, nós vamos inovar e até que ponto ela vai simplesmente travar, se fechar na casinha e falar, né, vamos por uma opção mais conservadora e segura. Eu acho que as Você, empresas, com relação, você é chamado para fazer um com relação aí à cultura, eu acredito que atualmente não tem mais uma chance de uma empresa que quer ter um futuro mesmo, uma perpetuidade, ela não promoveu uma cultura de inovação, né? Essa é uma decisão que ela não está mais sendo questionada, eu acredito, por aquelas empresas que querem ter aí uma longevidade, uma sustentabilidade a longo prazo, porque elas sabem que o mundo está mudando muito rapidamente, né? Eu acho que o que acontece é você precisar ter coragem de estar sempre promovendo essa cultura de inovação dentro das companhias, né? Trazendo vários elementos que possam estar abrindo a mente das pessoas com relação de que os processos que eram feitos anteriormente, eles não servem mais, né? Mas eu tenho uma visão sempre muito otimista. Essa semana, por acaso, né, em várias reuniões que eu tive 2 reuniões de conselho, né, eu vejo assim um mundo de oportunidades. Eu nunca, cara, eu estou com mais de 30 anos nessa área de ajudar as pessoas a empreender. E eu vi ali, né, quando você viu a internet chegar o www, eu disse, cara, quem tiver uma agência digital vai começar a ganhar dinheiro, e dito e feito, né? Quando eu vi ali a editoração eletrônica, né? Eu sou jornalista, hoje mesmo eu estava contando para uma pessoa como era fazer jornal antes, que você tinha que calcular e botar, e ali foi, né, fazer os birôs era uma oportunidade. Agora, com essa inteligência artificial generativa, né? Sem falar isso que o Cauê estava questionando, se as grandes empresas estão aproveitando, eu digo assim, a pessoa física que hoje está conseguindo fazer um trabalho que ela fazia embalagens e hoje ela consegue fazer as imagens muito melhores com na inteligência artificial. Ela fazia um trabalho de envio de mala direta para o vizinho ali e hoje ela consegue botar o chat GPT junto com a planilha e dispara isso tudo automaticamente, né? Ela ensinar as pessoas a utilizar a inteligência artificial. E isso nós vamos falando é ensinar médico, ensinar fisioterapeuta, ensinar microempreendedor, ensinar professor que não sabe ainda usar, e quem criar uma escola dessas também vai estar trabalhando. E a gente vê no meio desse caminho, né, que há ainda, principalmente eu acho que no Brasil, um déficit muito grande no coeficiente de maturidade digital. Tem muitas pessoas que ainda não conseguem chegar na inteligência artificial porque elas não sacaram o que é o Google Docs. Elas ainda não sabem direito como usar os recursos que você tem dentro de um PowerPoint, dentro de um Excel, sabe? Desde como é que ela pode fazer pesquisas no Google mais apuradas. Então, você tem acho que a inteligência artificial escancara um déficit de maturidade digital da nossa população, né? Porque muitas pessoas não conseguem fazer, porque, por exemplo, eu dou uma aula e eu digo assim, cara, pega um prompt que eu estou mandando aqui para vocês no chat, põe no Google Docs, customiza ele, copia e cola, põe no chat GPT, pega o prompt, copia e cola, põe no outro, a pessoa se perdeu. Ela não conseguiu, né? E tu vê que essa seria uma habilidade básica para você poder utilizar tudo que a inteligência artificial tem. Então, o que que eu vejo com isso? Vejo uma oportunidade, né, de você poder fazer essa inclusão digital 2.0, né? Você sabe, eu sou um pioneiro em várias coisas. Eu tive uma época lá pelo ano 2000, 2004, em que eu fazia
Feira do Empreendedor, do Sebrae, eu criava página do Facebook para as empresas. Então, eu ficava lá criando páginas para o Facebook das empresas, porque as empresas não sabiam. Depois a gente fez para criar Google Meu Negócio, né? Então, hoje, se você for ver nessa linha da inclusão digital, você querer incluir digitalmente as pessoas na inteligência artificial, cara, é um mundo de oportunidades, né? Então, eu acho que nesse sentido tem muita coisa bacana aí que a gente ainda pode falar, né? Ô, Paulo, Ricardo, posso sim, aproveitar o gancho do Marcelo? Porque a gente estava vamos lá. comentando aqui de grandes empresas, né? Eu dei exemplos É, de grandes empresas, médias empresas. Mas quando a gente começa a chegar a isso no pequeno empreendedor, ou nas pequenas empresas, né? Esse déficit que você está falando, Marcelo, é incrível. Por quê? Porque nem o básico, gritante. né? Por Né? quê? Porque o dono ele tem que olhar o estoque, ele tem que atender o cliente, ele tem que fazer o fluxo de caixa. Qual é a melhor ferramenta, ou como é a melhor maneira da gente educar e dar acesso para essas pessoas, para que elas possam, esse gap que existe hoje entre tecnologia, eficiência e até como eles trabalham no seu dia a dia, como que a gente pode, com a inteligência artificial, ajudá-los? Né? Porque grande empresa vai ter discussões complexas. Você aí está dizendo que está em conselho de empresas, imagino que sejam grandes. Se não for, interessante saber também como que eles estão reagindo, empresas que têm menos capital, menos poder de investimento, como que eles estão olhando esse cenário de inteligência artificial entrando. Porque é verdade, eu concordo com você. Para a gente que está na frente, na crista da onda, a gente tem uma facilidade de entender e replicar fácil. Mas para aquele cara que ainda está tentando com o Excel fazer a gestão do negócio dele. Bem, E aí, se quer olha, que eu responda, ah, só para eu poder mostrar. Primeiro, as empresas que eu faço parte de conselho são empresas médias, são empresas que faturam aí entre 100 milhões, 300 milhões por ano, né? Bacana. É, essas empresas estão totalmente AI-oriented agora. Até porque eu estou lá no conselho e outras pessoas, e a gente está vendo que essa é a grande sacada. Quer dizer, E você para se manterem precisa. competitivas também, Claro, né? né? Porque é isso que eu tô, que a gente tem que ver ali, que eu acho que o Cauê traz, né? E que é o momento que 2025 vai ficar meio marcado na história das empresas, meio que o Covid é tipo assim, é um novo vírus, entre aspas, que é a inteligência artificial generativa. Tem quem vai sobreviver e vai sair mais forte do outro lado, e tem quem vai morrer, né? É. Então, por que que eu tô falando isso? Ah, porque você tem pessoas que estão hoje numa posição de call center. Eu tenho 200 PAs no call center. Esse número de PAs vai diminuir, Claro. né? Quer dizer, você precisa entender isso, né? Eu acho que aquela carta do CEO da Shopify, né, vem sendo, não sei se todo mundo conhece, eu acabei traduzindo e botando no meu Google essa semana, né? Porque o cara da Shopify disse assim: olha só, a partir de hoje estão suspensas todas as contratações, né? Por quê? Porque a gente está com várias licenças aqui de inteligência artificial e vocês precisam me provar que essa pessoa que vocês vão contratar não pode ser feita por um agente que a gente consegue fazer aqui dentro, porque agora a gente está capacitado para isso, né? Então, essa é uma fala muito emblemática, né? De Sim, claro. dizer, olha só, o gato subiu no telhado, né? E aí, nessa mesma carta, eu vou até botar no chat para o pessoal ler, ele diz assim, hoje, saber de AI, né? Não é uma coisa que eu preciso estar dando curso para vocês. Vocês têm que sair, correr atrás se vocês quiserem continuar trabalhando. E eu não estou Sim. dizendo só que você é programador. Não, tu trabalha lá na cozinha, tu trabalha no RH, no atendimento, na segurança, tu vai precisar entender como é que a IA vai funcionar para estar trabalhando aqui. Claro que é uma carta polêmica, assim, para Sim. ganhar, né, esse grau de Mas o efeito é notoriedade. esse, dar o choque, né, de realidade, É. né? Mas eu acho isso, eu tenho dito agora, depois eu digo, cara, essa história de contratar, tem certeza que precisa contratar? Né? Hoje mesmo eu estava falando com um cliente, tem 600 pessoas, é um escritório de contabilidade gigante, que atende empresas que são nacionais, né? E justamente isso, a gente está fazendo um workshop para os líderes, porque eu percebo
porque os caras não estão entendendo o que são agentes. Os caras não entenderam que lá no Copilot agora já tem para fazer o teu agente, que no Gemini tem para fazer o teu agente, né? Que o ChatGPT já tinha, mas nós estamos falando dessas ferramentas que são corporativas, afinal de contas, as pessoas contratam o Google Workplace, contratam o Office 365 e isso está sendo embutido dentro delas, né? E, então, acho que assim vai ser um mundo de oportunidades, mas quando tem esse mundo de oportunidades, as pessoas ficam para trás. Já que eu estou falando, depois eu queria ouvir um pouco da experiência do Cauê, assim, eu né, queria em geral, né, porque exatamente, tu entrou na história da geopolítica aí, né, Pastor? Mas eu eu acho que queria tem. puxar, Mas exatamente, eu queria deixa eu só só puxar, aproveitar, tá? Deixa eu só aproveitar, só para tudo terminar o bem. meu raciocínio, que eu acho assim, quem ganha nessa história toda, né? Já que eu não sou o João Mirbete da vida que, né, que fala sobre economia, etc., mas eu acredito assim, a Microsoft é a grande vencedora. É. Sabe, porque a Microsoft está na América, é da América para o mundo, não precisa nada da China, não tá, tá só se fortalece nesse processo, vem conseguindo com o Copilot criar modelos muito interessantes, né? Porque é o tipo da empresa que é muito grande, que ela demora a ganhar velocidade, né? Então ela não era do tamanho da OpenAI para ficar criando imagenzinha rapidinho, né? Mas agora ela começa a ter os resultados de 2, 3 anos de desenvolvimento de produtos em cima do Office, em cima Do do Excel, corporativo. em cima Uhum. do Azure, né, em cima dessas ferramentas que eles têm, Power BI, né? Então são coisas que vão mostrar aí a Microsoft com outro cenário, eu vejo aí É. no próximo período. Mas E tudo graças ao CEO, que o cara é um gênio e ele pensou tudo isso lá atrás. Se vocês não, e lerem o eles livro fizeram dele, a parceria na hora certa com a OpenAI também. a OpenAI, exatamente, que é o motor da. Mas eu queria voltar um pouco nisso que tanto o Paulo quanto o Marcelo trouxeram e entrar, né, Cauê, finalmente na questão, na sua experiência internacional, porque ainda é a maior população do mundo, é um cenário de inovação, não é? Mas é uma pulverização ao mesmo tempo, né? O que a Índia pode ensinar para a gente, para os gestores, né, nesse momento de mudança? Eu acho que tanto a questão cultural quanto os avanços, a questão educacional, tem muita coisa que a gente pode aprender com a China e trazer de forma pulverizada aqui para o Brasil. O que você acha, hein? Sei lá, pensamento livre, hein? É livre mesmo, porque é difícil ter certo e errado aqui. Mas, bom, primeiro, foi o ano passado, foi janeiro do ano passado, onde foi divulgado que ela atinge 1,4 bi e alguma coisa de milhões e passa a China. Então, isso dá um significado que, na verdade, só termina de compilar o posicionamento, né, coincidentemente ou não, da Índia de dizer eu sou a nova China. Para as empresas, como a gente já falou um pouquinho, se prepararem e terem fábricas lá também. Então, porque, e aí só fazer um paralelo, quando a gente fala de desenvolvimento de fábrica, e o Tim Cook, CEO da Apple, já falou algumas vezes, no passado, não agora nesse momento mais turbulento, mas ele disse, ter fábrica na China não já passou, e acho que o Paulo comentou aqui também, já passou a época de você ter um labor, né, uma mão de obra barata, até porque as empresas estão preocupadas com uma cadeia de produção ética no final do dia, e você tem uma série de compliances para isso. E uma empresa como a Apple é muito responsável, posso dizer, por tudo que vi lá dentro, nesse sentido. Mas a opção é a tecnicidade. O volume e a quantidade de engenheiros focados para manufatura que se tem na China é um volume que você monta dezenas de campos de futebol com esses engenheiros, uma frase do Tim Cook. E não, você não monta uma quadra de tênis com os engenheiros americanos. Então isso mostra uma coisa, ainda estou falando de uma questão macro. E aonde a Índia entra nisso? Nessa formação. É uma coisa que eu percebo, e se a gente olhar dados,
a Índia tem muito forte, além de uma cultura milenar como a China, na medicina, na ciência em si. O QI altíssimo. E é só olhar as Big Techs, das 20 Big Techs aí, acho que 16 são CEOs indianos. A Apple é uma exceção, né? A Microsoft é uma delas, Google também. Então, quando a gente fala de QI, de capacidade de liderar com tecnologia, a Índia vem mostrando que está super pronta para isso. E ela não, eu digo, estando lá, ah, eu não vejo a Índia olhando até para o Brasil, honestamente, para a Europa, para a América do Sul, para a América, sim, para a China, sim. Talvez alguns outros países asiáticos, Japão e tal. O que eu quero dizer, eu era até confundido como o gringo, e o gringo lá não necessariamente era brasileiro, podia ser americano, podia ser. Então, eles estão, eu diria que eles estão à frente da gente, porque realmente eles não estão olhando para trás. Então, é muito investimento. É uma concentração de poucos, é uma desigualdade enorme, e essas poucas empresas podem fazer o que querem do ponto de vista financeiro. Então, é o tipo de empresário, o Grupo Reliance, por exemplo, família Ambani, essas são três grandes famílias que dominam, e ela tem uma característica um pouquinho mais parecida, é até sensível, porque é uma percepção minha, não sei se estou certo, mas com a China no sentido, é uma democracia, mas também um pouco controlada. Então, ao mesmo tempo, o primeiro-ministro e esses empresários, eles realmente podem fazer o que quer. E quando você tem isso, você traz muito investimento. Você traz muito investimento de empresas estrangeiras, como a Apple foi, aí é onde eu tenho um pouquinho mais de noção, e investe lá. Então, a Apple tem 4 escritórios lá na Índia, em 4 cidades. Eu morei em Mumbai, tem em Delhi, tem em Hyderabad, tem em Bangalore. Não sei se tem mais hoje em dia, porque já estou há 1 ano e meio fora da companhia e quase 1 ano fora da Índia. Ah, Bangalore é um centro que eles chamam o segundo Vale do Silício do mundo. Então, eu não fui, eu estava muito ocupado com o meu trabalho em Mumbai, não consegui visitar o escritório da Apple lá e outros escritórios, né? Como para entender esse conglomerado, tenho muita curiosidade. Então, de fato, eles estão prontos. E aí, você disse no começo, 2 Brasis e mais 1 bilhão, né? A É. massa consumidora é 300, mais ou menos 300 milhões de pessoas. Ah, então, realmente tem tudo para crescer. O jovem, a geração ah, Z, eu diria, que é um estudo que a gente já fez lá atrás, e eu tenho certeza que a Apple fez muito antes de entrar. Esse jovem fala inglês, ele é global, o pai e a mãe dele não, o avô e a avó às vezes nem hindi falam, mas falam as suas línguas locais, né? Cada estado ou cidade tem o seu dialeto, então está muito global. E o jovem está afim de tecnologia e love brands. Não à toa a Apple está lá. Então eu vejo esse movimento muito grande e muito movido por uma geração, acho que meio como a nossa aqui, alguma variação de idade, né? Mas e quem está colhendo e realmente agora impulsionando esse mercado são os jovens da geração um pouquinho mais nova. Maravilha. Olha, tem uma pergunta aqui do Beto. Ô, Beto, você. Ah, não, tem uma antes, desculpa, é do Paulo. A do Beto vem depois. Ele fala de vibe coding. Eu não sei responder, não sei se o Marcelo, ou quem for mais de tecnologia, se isso é uma moda ou veio para ficar. Acho que é uma delas, né? A gente está vendo aí uma multiplicação aí de modelos, né? Não sei se alguém quer falar alguma coisa aí sobre o vibe coding. E depois tem também uma pergunta do Beto, agora sim. O que podemos esperar das ferramentas tecnológicas para smartphones nos próximos? Essa é uma pergunta bem de Apple, né?
tá? Então, quer dizer, a gente recebeu um aviso essa semana aí da chegada da Apple Intelligence, né? Não sei se o Cauê quer falar sobre isso. E aí, olha, juntando com essas duas mais uma, também para o Cauê, Cauê, a história da Apple Store é interessante, né? Ela nasce no modelo meio que comum, não tem um bom desempenho. O Steve Jobs pergunta para o executivo da época por quê. Eles não chegam à conclusão e o Steve Jobs manda fechar tudo e fazer de novo, né? E parece que esse acaba sendo um dos segredos do sucesso da Apple Store, que é se reinventar constantemente. Traz um pouco aí desse histórico de Apple Store e o que a gente pode aprender com isso, que independente dos produtos, a Apple Store é um sucesso por si só, né? É, ah, acho que respondendo a pergunta do Beto antes, a pergunta anterior, realmente eu não tenho conhecimento vibe coding para dizer, então vou pular essa. A pergunta do Beto, enfim, aí é opinião pessoal, né, Beto? Acho que aqui vai ser sempre uma opinião pessoal, até quando eu estava dentro da Apple, é uma empresa, eles chamam Need to Know Company, ou seja, você só sabe o que você deve saber para executar bem o seu trabalho. E é um dos segredos, é um dos valores da Apple, da confidencialidade, da privacidade, também esbarra na privacidade, e esbarra no final do dia na experiência do cliente, porque quando se tem surpresa para o cliente final do que vem, é aí que você tem aquele efeito uau. Então, falando de Apple Intelligence, eu já estou usando há um tempo, porque eu pus o meu iPhone na região Estados Unidos antes de abrir para o Hum, Brasil, então pus em inglês Estados Unidos, e já uso, então, há pouco tempo, mas já há um tempo suficiente para testar o Image Playground, onde você cria imagens, assim sim, como o GPT está criando de maneira incrível. Tem integração com o ChatGPT também, é uma parceria com o ChatGPT já integrado na própria Siri. Eu gosto muito, eu gosto, e aliás, eu estou adorando ouvir as perspectivas positivas do Marcelo, e até queria realçar, quando eu venho mais provocativo aqui, é porque eu acho que eu coloco uma expectativa muito grande dessas ferramentas realmente mudarem nossas vidas. Como o iPhone mudou, e como a Amazon revolucionou, e como hoje outras fazem. Então, eu acho exatamente. que 2025 vai ser esse marco, e estou louco para chegar 2030 para a gente falar: caramba, agora revolucionou de vez. Enquanto isso, eu brinco, eu sou uma pessoa muito positiva, então eu fico no positivismo, mas ao mesmo tempo sou um pouco crítico. E aí o que que eu vou dizer aqui? É, é, os- Desde a Samsung, a Apple Intelligence, quando a gente fala de IA claro que tá legal, mas ainda é o começo, eu acho que ainda falta muito. Eu queria falar com a Siri, começar em português, terminar em inglês, como o ChatGPT já fala no áudio, sabe, ter uma fluência. Só que o ChatGPT, eu peço para ele mandar um e-mail para mim, ele vai me pôr o texto pronto, ele não vai me mandar o e-mail. Então, essas integrações, para mim, elas têm que resolver isso. Algumas já estão melhores resolvidas, outras vão resolver de uma maneira mais eficaz para a gente realmente usar. Então, aí eu te digo, em junho tem o WWDC, o evento global da Apple para os desenvolvedores. Com certeza vai vir algo ali fantástico com inteligência artificial, já pensando no novo iOS e pensando no futuro lançamento do iPhone, que é normalmente no final do ano. Então, difícil saber o que vem, mas para mim tem que melhorar essa dinâmica, essa dinâmica. Hoje você entra no carro, o celular já entende que você está no carro, mesmo não colocando no CarPlay ali no caso, mas o que mais ele pode me ajudar nisso, nessa interação? Eu acho que eu sou bem provocativo aqui, acho que tem que melhorar muito nossa vida ainda, tá? Mas adoro, sou fã. Então, quando eu falo disso, eu tô com AirPods. Para mim, é um dos melhores produtos da Apple dos últimos tempos. Sabe, você tira do Uhum. iPhone, põe no iPad, já tá. Essa experiência sem barreiras, sem ter que ir lá em configurações e ajustar alguma coisa, é o que eu espero também
das integrações com inteligência artificial e muito já se tem. E aí depois a gente fala de algumas empresas e tal. Mas, o Cauê, você falou mais de produto, menos de Apple Store. Mas eu Isso, vou passar para o Paulo e para o Marcelo perguntarem sobre Apple Store. beleza. Vamos em partes. O que vocês querem saber, Paulo, Marcelo, sobre Apple Store? Né? Quer começar aí, Marcelo? Vai em frente, vai em frente. Não, eu ainda eu queria o curioso de conhecer um pouco mais sobre essa experiência mesmo que o Cauê teve lá Na fora, Índia. né? Exato, né? E saber um pouco mais em detalhes ali o que a gente viu pelo currículo, porque eu acho que ali tem várias sacadas e lições que ele acabou obtendo. Eu queria ouvir um pouquinho dessa Vamos lá. trajetória, né? De como ele vê hoje o varejo a partir das experiências que ele teve. Até pegando o gancho aí, Cauê, entender um pouco o que tem de diferente ou como foi a gestão na Índia e a gestão de uma loja no Brasil, né? Quais são os pontos aí Legal. diferentes ou que te deixou até, nossa, eu tenho que mudar alguma coisa aqui porque não dá para trabalhar da mesma maneira que eu trabalhava no Rio de Janeiro. Certo, certo. Bom, ah, tem um pouquinho no convite do Ricardo ali da minha trajetória, mas acho que é importante dizer que bom, tive algumas experiências internacionais. 2008, eu me formei em 2006, design digital, né, em Bimorumbi, era um dos primeiros cursos de design digital. Então, na época, eu comecei a faculdade antes do Facebook, Marcelo, e terminei com o Facebook, né, para a gente lembrar da época. Então, quando eu fazia os trabalhos de interdisciplinares, a gente fazia sites hipermediáticos, o que hoje quase que uma coisa velha falar de hipermídia, porque tudo está totalmente conectado, texto, voz, imagem, vídeo e etc, né? Isso era novidade na época. E depois faço uma especialização em marketing na Madia Mundo Marketing, em 2007. Em 2008 fui morar na Argentina, trabalhar como designer. Em 2010 moro em Londres para estudar Business English, porque eu estava buscando uma experiência e com certeza isso me ajudou a estar, com certeza isso me ajudou a estar na Apple depois. 2011 eu volto para o Brasil, com uma mão na frente e outra atrás, porque gastei as reservas que tinha para morar um ano, quase um ano em Londres, Gastando em pounds. gastando em pounds, na época era 5 para 1, já era alto. Acho que era 4 ou 5 para 1. E, e, e aí eu volto e tenho, procurando emprego, tenho um convite a entrar numa loja da Fast Shop. Não esperava voltar para o varejo, tinha trabalhado um mês no varejo com 16 anos para comprar meu primeiro computador, para fazer código HTML, curso do Senai, Senac, então eu já tinha uma pegada nessa, era a minha experiência no varejo. E aí, só que era uma loja premium reseller da Fast Shop. E aí eu falei, Apple, que interessante, porque em 2010 eu vi o lançamento do iPad, quando o Steve Jobs lança o iPad, e eu como designer era muito da linha, demorei para ter meu primeiro MacBook, era da linha MacBook, é Mac, e eu pensava, o que que o Steve Jobs está falando de iPad? Para mim não fazia nenhum sentido na época, e acho que para muita gente na época. E aí foi mais interessante que eu fui para uma entrevista de emprego cedo, 7 da manhã, numa loja de varejo da Regent Street, ali em Londres, uma das ruas principais, e eu vi uma fila na loja da Apple. Foi a primeira vez que eu vi isso. A Apple Store de Regent Street, é uma das icônicas do mundo, maravilhosa, foi até reformada recentemente, está linda. E eu vi fila. Eu falei, caramba, que marca é essa? Eu já conhecia a marca, mas que varejo é esse? Então, quando eu volto para o Brasil e recebo um convite para entrar, não tinha Apple Store no Brasil, e aí a porta do varejo era via Apple, eu falei, eu vou. E aí entro na Fast Shop, mas já, de alguma forma, já vibrando por uma carreira internacional. E aí eu vou fazer um salto aqui para a gente Legal. avançar até a Índia. E aí eu entro na Apple 4 anos depois de Fast Shop, só que com 2 anos de Fast Shop já fui recrutado pelo LinkedIn, foram 11 entrevistas, 11 bate-papos em 2 anos. Demorou porque eles não sabiam a data exata que eles iam entrar no Brasil, então eles estavam cozinhando um pouco os candidatos, namorando aquela relação. Entro na Apple, abro a segunda loja da Apple no Brasil, que é a do Shopping Morumbi,
E aí, falando das diferenças também, contando a pergunta do Marcelo e a do Paulo, entre trajetória e diferenças entre Brasil e Índia, depois de 8 anos de Brasil, 4 anos de São Paulo, 4 de Rio, que já tem diferenças na gestão também, o paulista e o carioca. O Brasil é um país que tem essa grandeza territorial e uma regionalização incrível. Mas no final do dia, entrar na Apple já foi o primeiro choque. A experiência interna, desde o onboarding, desde a integração, ela é de quebrar paradigmas. Primeiro, não parece varejo. Não parece que eu entrei para a Apple Store. Parece que eu entrei, de fato, para a empresa mais inovadora do mundo e não importa se é varejo. Então, é, é, eu acho que tem até um ponto que, por isso que eu e o Paulo vamos fazer o podcast Varejo na Real agora e falar com o vendedor. O varejo, quando você está no chão de loja, de alguma forma você é maltratado, discriminado, só precisa bater meta. Tem algo do varejo que não é legal, apesar de servir o país, não é? Quando você entra É. na Apple, eles falam, você é a pessoa mais importante do mundo. E aí vem o lance da sacada da Apple, de uma Apple Store. A Apple Store é a única personificação da marca, ou a melhor, não a única, porque você tem canais digitais, telefônico, mas isso tá em retail, tá? Então, Tangibiliza, né? tangibiliza. Então, o que é a É. Apple? Apple é a Apple Store, é a experiência Apple Store, a cara da Apple. Tim Cook fala muito isso, a cara da Apple é a Apple Store. E aí veio o meu primeiro choque. Na minha gestão, voltada para venda, começa por não sermos comissionados lá dentro, tem outros incentivos de meritocracia, mas é muito mais não financeiros, eu diria. Claro que para executivo você tem bonificações anuais de performance, mas fora isso você não. São outras motivações. E essa Ô, cultura, Cauê, desculpa. Olha, muito antes disso eu implantei esse modelo na Saraiva Mega Store. eu lembro, você me falou, não comissionado, né? Tá vendo? Ô, Marcelo, a Apple me copiou. Como é que pode isso? É uma grande sacada, Ricardo, porque você É o tira toda a modelo, é. competitividade e você Uhum. tira aquela necessidade do vendedor pôr comida dentro de casa e vender alguma coisa que o cliente não precisa. Empurrar, é. E a Apple é mestre em ter casos de clientes falando: eu fui comprar algo e o vendedor ou a vendedora me vendeu uma coisa É. 5.000 reais mais barato. É Foi o meu absolutamente caso, normal. o meu caso. Agora é impressionante assim, né? Como que a Apple Store ela consegue ser uma extensão do prestígio, da imagem do produto, o que seria muito difícil, né? Que assim, o que a Apple fez com os produtos, algo revolucionário, né? Mas quando você está dentro da loja da Apple, você não vê nada que deponha contra os produtos, a imagem. Pelo contrário, ela é uma extensão, ela continua e ela agrega, ela entrega, né, novos valores que fazem com que essa experiência se torne ainda mais positiva. Né? Essa é a visão que eu tenho da loja da Apple. Né? Agora, interessante, Cauê, que você comentou do vendedor. Como era o processo de seleção de um vendedor? Na Índia. Tanto Índia quanto o Brasil, acho que tem algo da cultura da Apple muito forte. E aí tem um link. Por que que eu fui para a Índia, né? Foram mais de 1.000 aplicações para as duas primeiras lojas da Apple na Índia, globalmente. Você aplicou ou foi convidado? Eu apliquei, Ah, apliquei com a minha iniciativa, a minha vontade. Ah, e porque acho que seria até, você pensa o tamanho da Apple, quantidade de funcionários de retail que ela tem no mundo, se eles convidassem alguém, já começa a ter um viés, né? Talvez seja a pessoa melhor para aquela posição, mas tem um viés. É uma empresa que cuida muito disso, de compliance, então ela abre e as pessoas aplicam.
E eu tive esse interesse em aplicar, e a única coisa que tinha na estratégia lá era trazer uma pessoa do mercado indiano para uma loja e uma pessoa do mercado interno da Apple global para outra loja, para você ter essa troca. Então começa uma estratégia aí na Índia. Então eu fui contratado para, sem querer até, tá? Eu acho, porque eu escolhi Mumbai e não Delhi no processo seletivo. E tinha as duas. Eu podia aplicar para as duas e eles iam me considerar para as duas. Porque aí, se eu fico em primeiro ou segundo, eu, né, eventualmente pego a Uhum. segunda loja. Eu fui ousado o suficiente conversando com algumas pessoas e tendo ido para a Índia uma vez e não ido para Mumbai, mas ido para Delhi. Eu falei, Delhi, eu não quero. Eu não Uhum. achei, minha esposa também não, ela já tinha ido para a Índia duas vezes e a gente achou que Delhi não ia fazer sentido com criança pequena ir para a Índia. Falei com algumas pessoas que já passaram meses em Mumbai e falei, acho que Mumbai tem mais a ver. É mais Ela é perto mais ocidental, é isso, não? No final do dia, acho que é um pouco mais parecido, mas a geografia dela, ela é um pouco menos, ela é mais como o Rio de Janeiro, ela é perto do mar, é tudo mais, é mais ali. Ela tem Bollywood, que é o Hollywood da Índia, ela é mais arte, ela é mais cool, o clima é menos frio no inverno, porque Delhi está lá em cima, embora o calor no verão é inviável em qualquer uma delas. Eu acho que Então, vale só para pontuar, a Delhi fica no Rajaquistão, quase no Tibete, é a Índia espiritual, onde as vacas estão andando pelas coisas, os templos estão em todos os lugares, o cheiro de incenso está em todo lugar, né? Essa é a Índia que a gente vê, é essa do Rajaquistão, onde fica Delhi. E embaixo não, lá é o pessoal do call center, da tecnologia, né? É outra história, né? Mais ou menos como tu É, fosse dizer que Tele assim, é um Manaus da vida do Brasil, né? Não é uma cidade como São Paulo ou Rio, só para ter um grau de comparação. legal, boa. bom ponto e até complemento, Marcelo, porque todo o parlamento tá lá, então ela é um pouco Brasília também dele, tá? E por conta disso, ela tem uma Hum. força comercial e empresarial muito grande. Então, eu compararia mais assim, entre São Paulo, Rio e Brasília, tá mais em Brasília, nesse sentido e cresceu muito também, é muito grande, mas ela tem uma pegada histórica mais espiritual. No entanto, Gandhi viveu e eu fui no o headquarter dele em Mumbai, porque como Mumbai é porto de Mumbai, é entrada pelo mar, ele ficou muito lá, 17 anos daquela trajetória da vida dele foi lá. Então, Mumbai também tem uma pegada muito estratégica, e espiritual, assim, acho que do espiritual, a Índia é por inteiro, assim, o cheiro de incenso, ele não, nenhum lugar que você não vai sentir. O cheiro do tempero, o caos na rua, vacas na rua, claro, no centro de Delhi, centro de Mumbai é mais difícil. Quando eu falo centro, é muito carro, as vacas estão aqui, mas você vai numa vielinha ali, você já vê. Então tem características muito interessantes. E quando a Apple faz a decisão de levar um profissional interno, eu fui com a missão de ser praticamente o americano da Apple. É como se eu fosse o cara que vem do headquarter e fala, ó, eu estou aqui na Índia para implementar cultura. Então esse foi meu papel. Então o papel de implementação de cultura que eu recebi de americanos quando nós abrimos a loja do Brasil e me pagaram para ir para Califórnia, fiquei numa loja de São Bruno pequenininha ali por um mês treinando, fui para o escritório o One Infinity Loop, o primeiro da Apple. Apple Park, depois eu viajei, foi em época de obra, ele não estava pronto ainda quando eu fui, mas em 2014 para 15, quando fui contratado, então fui nesse escritório, eles deram um banho de cultura que eu como líder, eu e 5 líderes que foram assim líderes para entrar no mercado naquele momento, a gente sentiu que a gente era as pessoas mais especiais do mundo. E aí que eu falo, eu nunca vi isso em nenhum varejo. Hum. Tratar o varejo a nível de ter reuniões com várias áreas da empresa no headquarter em Cupertino e para entender as estratégicas e eles perguntando como que é o mercado no Brasil. E aí minha experiência da Fast Shop mostrava um pouco do varejo no Brasil e muita troca. Então eu tive esse papel, essa responsabilidade de colaborar, não único, e levar isso para a Índia.
E aí, quando a gente fala de recrutamento, as bases do recrutamento, Paulo, são iguais em qualquer lugar do mundo. Que é uma base que vai evitar vieses. Então, uma coisa da IA hoje, que aí lá nem tinha, eu não peguei o tempo de usar IA dentro da Apple, não sei se estão usando hoje, por conta de uma série de preocupações de privacidade e tal, não sei como é que está isso para os funcionários, mas a gente já tinha recebia muitos currículos, né, de qualquer vaga que a gente abre. Então, você tem que ter um processo de screening, né, que é a validação desse currículo muito grande. A gente sempre treinou o nosso time esse é um ponto interessante. Não é um outsourcing. Até podia usar quando você vai abrir uma loja, uma agência, um outsourcing para te ajudar a trazer currículo, tá? Mas fora isso, a própria loja é uma unidade de trabalho, é uma empresa. Então, dentro da loja, você tem um store leader, que é um gerente geral, que senta na loja. As lojas têm internamente cozinha, vestiário, tem uma estrutura assim que você não vê, chega a ser humana mesmo no varejo. E para poder te dar recurso para você ter equipes, então você tem senior manager, store leader, senior manager, gerentes, leads, que são meio que seriam os supervisores do floor. Com toda essa estrutura, você tem um people manager, um senior manager que cuida de pessoas. Você tem um senior manager que cuida de jornada do cliente. Então, pessoas de jornada do cliente, pessoas de operações de jornada do cliente. Quando você divide assim, você passa a responsabilidade para um gerente de loja ser também um recrutador. E qual que é o treinamento global? Parte do que tinha parecido aqui e lá, do ponto de vista da cultura. Vão pôr mais mulheres nas lojas da Apple, porque é um mercado que tem pouca mulher em tecnologia. A Apple sempre se viu responsável. E várias outras minorias. Então, não vamos eliminar vieses na fase de screening do currículo, se tem ou não experiência profissional de varejo. Começa aí. Não precisa ter experiência profissional de varejo. Não precisa ter uma formação, graduação para você entrar na Apple e nem para ser um gerente da Apple. E não tem etarismo também, né? E não tem etarismo. Então, É. todas essas minorias ali não são minorias, são celebrações da diversidade. E o que isso traz para uma cultura interna, em qualquer lugar do mundo, uma loja da Apple? A Apple atende todos os tipos de clientes. Então, o cliente se identifica com aquele funcionário que mais pode fazer sentido para ele. Uma mulher às vezes quer ser atendida por uma mulher. Um senhor ou uma senhora quer ser atendido por um senhor ou uma senhora. E a gente tem alguém que fala italiano e está viajando, que é muito comum, e vai numa loja da Apple, sempre tem, né, nas nossas equipes alguém que vai falar italiano, francês, talvez um alemão, inglês sem dúvida, espanhol. Isso se você for na loja do Morumbi agora. Na loja da Índia, a gente fez um processo, como a Índia tem muitos dialetos, né? Na minha loja, que era mais ou menos 120 funcionários, uma flagship, que abriu pequena, tá? 120 funcionários é pequena, uma flagship. Isso já tive no Morumbi, para vocês terem ideia. Então a gente passou aperto lá. Mas 19 línguas. Minha equipe falava 19 línguas. Você pode vir gente da Índia inteira e de vários lugares do mundo que eu ia falar. A gente ia falar espanhol, a gente ia falar português, eu era o representante. Podia falar Dutch, holandês, italiano e mais francês, e mais uma série de dialetos indianos que muitos clientes, o filho, né, a geração filho tem, mas a geração pai, que muitas vezes está pagando para esse estudante, está comprando o computador, não fala inglês. E a loja toda contratada com pessoas que falam inglês, toda a minha equipe, toda a nossa comunicação é em inglês. Vou parar por aqui para deixar mais perguntas. Não, e outra, eu quero lembrar que são 9 horas, são 21h02, tá? Acho que o papo está ótimo, a curiosidade é grande, é um mundo à parte. Marcelo, nós chegamos a falar já em promover missões empresariais para a Índia, tá? Então se prepara aí que vamos colocar você nessa jogada, hein, Aline? Já pensou? E olha lá o Paulo falou que está dentro. Muita gente. Ó, Pode, tem um.
deixa eu ver se está aqui ainda, o Ricardo Guinan estava aqui, que é um cara que leva também missões aí para outros lugares, acabou de voltar da China. Mas olha, eu acho que a gente pode fazer um encerramento rápido, até para respeitar aqui nossos convidados. E o que vocês acham, gente? Vamos lá? Acho que é isso aí, isso aí. Foi muito legal aí, Cauê, te conhecer, né? Saber um pouquinho mais dessa história. E me conta hoje, só, eu acho que o encerramento seria hoje. Quais são os teus desafios? O que que você está fazendo? Acho que essa é a melhor forma da gente encerrar e entender como é que a gente pode entrar em contato, de que maneiras, que oportunidades você está envolvido atualmente. Mais uma vez, obrigado aí por todo o compartilhamento. Obrigado, Marcelo. Obrigado pela pergunta e oportunidade também. Datamil.com.br é a empresa que eu entrei como sócio investidor e a gente ajuda. E tem algo legal ali também, né? Não só grandes empresas podem pagar grandes consultorias, inclusive a nossa empresa, para ajudar com dados, mas a gente tem uma missão do Fábio, seu, ele até entrou um pouquinho hoje aqui, de democratizar esse acesso aos dados para pequenos e médios empresários no Brasil, inicialmente. Então, a gente fez planos lá, inclusive produtizou várias soluções para segmentar e parametrizar esses dados e gerar dashboards com extração de insights, tá? E conhecimento. Então, esse é um dos caminhos. E por que que a gente hoje falou muito de IA e dados é a base para IA. Então, para mim, dados está no futuro. Eu quis investir e aposto muito nesse caminho. Com a minha consultoria de franchise, que eu entendi que seria algo mais plug and play, Marcelo, pela minha experiência na Apple, tenho conexões com mais 50 países para franchise internacional, para exportar marcas que queiram atuar com seu franchise em outros lugares do mundo. E estou com um cliente, porque sou uma pessoa, tenho um parceiro, a Global Franchise, para atender, mas eu seria uma consultoria boutique, né? Consultoria de um homem aqui. Então, estou com um cliente, que é a Head Office AI, onde vamos fazer a primeira franquia de inteligência artificial no Brasil e também vamos chegar nas grandes empresas, que é o que está acontecendo hoje, no mercado de franquias para ajudar com fluxos de expansão de atendimento, com automatização, com agentes AI, o que é maravilhoso, e chegar em algum momento com as franquias a esse agente ajudar todo mundo, ajudar as padarias, ajudar os pequenos empreendedores que estão correndo, como o Paulo falou, para pegar estoque para vender, então ter um agente AI ali e poder colaborar no seu atendimento 24/7. E também me lanço agora, tomei a coragem de me lançar agora, não à toa estou aqui, é uma confluência do universo, para começar a passar mais a minha trajetória, fazer palestras, gerar reflexões sobre tecnologia e humanização, jornada do cliente, experiência do varejo no Brasil e na Índia. E eu vou sempre deixar uma mensagem, onde quer que eu vá, mais provocativa dessas reflexões de agora ou do futuro. Como que a gente humaniza as relações dentro das empresas e até na relação com os clientes. E acho que a IA vai ajudar muito com isso também, mas a gente tem que estar atento. Obrigado. Tá esquecendo do Excelente. varejo na real, hein, Cauê? É, É que você está aqui, eu achei que você ia me fazer essa pergunta. fala aí, o Paulo. Não, a gente tá lançando aí, eu acho que semana que vem a gente deve ter o primeiro episódio do podcast que a gente criou, que é Varejo na Real, Show. direcionado para vendedores do varejo. A ideia é a gente trocar muita experiência, trazer vendedores aí com várias histórias de como que eles estão trabalhando no varejo, como eles estão sendo bem-sucedidos, os desafios que eles têm hoje com a tecnologia e, ao mesmo tempo, ter que dar uma super atenção a um cliente que está cada vez mais exigente. Então, vai ser um podcast aí que a gente está pensando quinzenal e a gente começa aí, o primeiro episódio deve sair semana que vem, e aí tá todo mundo convidado depois, a gente vai divulgar bastante. O nome é Varejo na Real. Maravilha. Maravilha. Bom, eu também, para encerrar, eu queria agradecer a presença de todo mundo. Queria agradecer o Paulo por ter nos trazido o Cauê, a disponibilidade do Cauê, o Marcelo, nosso parceiro aqui, representando a Liga dos Inovadores. Olha, e sem dúvida era um assunto para explorar por muitas horas, né? Então a gente vê que é isso aí, olha, o
o varejo te escolheu, né, Cauê? E isso foi comigo também, acho que com muita gente. Ninguém nasce com vocação para ser varejista, mas o varejista é um coração de mãe, abriga todos nós. Bom, eu queria agradecer então a atenção de todos, dizer que esse conteúdo vai para o meu canal no YouTube, @Ricardo Pastore. Eu espero encontrar vocês na quinta que vem, na Liga. Tá? O Marcelo vai guardar surpresa ou já Não, quer não, não, vou anunciar? falar, vou falar. A gente vai Ah, ter o Manuel Carlos Júnior, né? A gente está tá. com a nossa programação até junho já definida, né? Esse é um Vai ter, cara disciplinado, olha vai aí. ter, o Manuel é criador do método Experiencialize, né? Então ele tem clientes que ele entra para gerar uma experiência através de 7 passos. E ele faz isso para grandes empresas. E a gente desenvolveu junto um prompt de IA que faz com que a pessoa possa estar conhecendo esses 7 passos na sua empresa. Então, você vai conhecer na aula, você vai botar os seus dados, vai sair um plano de experiencialização para o seu negócio ao vivo, próxima quinta, espero vocês, 19h30. Maravilha. Eu queria lembrar também, nossa audiência, que 2 livros que eu publiquei esse ano, Retail Media na Prática e Varejo em Transformação, estão à venda. O primeiro na Amazon, o segundo no Hotmart. Nós estamos usando na minha atual turma, né, no programa Formação em Planejamento de Vendas e Marketing para o Varejo na SPM, inteligência artificial passo a passo em todas as etapas do planejamento de marketing. E dizer para vocês que nós vamos continuar explorando a aplicação em processos de negócio da inteligência artificial, né, que esse é o nosso foco. E eu quero trazer muito essa questão da cultura, das barreiras que a IA está encontrando para chegar mais rapidamente às organizações, né? Falar de capacitação e falar muito de processos de negócio, processos operacionais. E eu, assim, vejo e estou acompanhando as discussões que os AIs, agentics, né, devem promover uma queima de etapas muito grande e facilitar a vida das empresas nesse processo de automação interno e aumento de produtividade. É isso aí. Gente, obrigado. Uma excelente Páscoa, um excelente feriado. Isso aí. Nos vemos na volta. Um grande abraço. Obrigado. Obrigado, forte abraço.